Boa noite, meus irmãos. O que nós estamos propondo aqui hoje é uma reflexão sobre a questão da morte do ponto de vista espírita, baseado na colocação do livro dos Espíritos, nessas questões que aparecem aqui em torno da 149, 150 e seus itens, né? Então nós vamos aqui fazer primeiro a apresentação dessas questões, discutir brevemente os seus conteúdos, fazer uma reflexão que não deve ser incomum para vocês, né? Todo mundo que está aqui presente certamente tem algum tempo já de atividade espírita, né? Deve estar frequentando alguma atividade de estudo, ou já frequentou, ou já leu a respeito. Né? De qualquer forma, a gente está naquele ponto em que o Espiritismo já tem uma certa penetração na cultura, não é? E alguns dos seus temas e das suas questões, dos seus posicionamentos, já fazem parte do acesso comum das pessoas, né? E fazem parte da linguagem comum, embora muitas vezes as pessoas não tenham noção do ponto de vista espírita do que elas dizem quando fazem uso desses conceitos, né? Nós vamos fazer também uma apresentação do trabalho da doutora Janet Kubler-Ross, que foi uma das primeiras estudiosas de tanatologia, que é aquela área da medicina que trata da morte e das suas questões, que investigou com bastante profundidade, de forma pioneira. Ela não foi a primeira tanatologista, mas foi a que mais contribuiu para esse campo e influenciou várias gerações de investigadores. É uma psiquiatra suíça, já desencarnada, desencarnou em 2004, se não estamos enganados, e teve uma existência física bastante fértil e missionária. E a razão pela qual nós utilizamos o trabalho da doutora Kubler-Ross como referência nessa discussão do problema da morte é porque os chamados estágios do enfrentamento da morte são, com alguma variação, os mesmos apresentados pelas pessoas que têm que tratar do luto quando ocorre a perda de um ente querido ou a desencarnação de uma pessoa próxima, né? Como nós vamos ver. E, então, nós vamos fazer uma abordagem dessas questões mais apropriadamente, tá? Bom, a questão 149 dos livros dos Espíritos é essa pergunta de Allan Kardec: que sucede à alma no instante da morte? Segundo o que os Espíritos colocam, volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos Espíritos, donde se apartara momentaneamente. Donde se apartara momentaneamente. E continua então o codificador. A alma após a morte conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? A sobrevivência só tem sentido se for sobrevivência da individualidade espiritual. Se, de alguma forma, no processo de desencarnação ou de morte, o indivíduo deixasse de ser aquilo que ele é, deixasse de trazer consigo os conteúdos, né, as aquisições que o diferenciam dos demais indivíduos, o processo da morte seria insignificante para ele, em termos espirituais, não é? Já que ele não exerceria consequências e não seria, portanto, de fato, significativo do ponto de vista daquelas coisas que são que têm peso nas nossas vidas, não é? Quer dizer, não faria a menor diferença saber ou não o que se passa depois da morte, se depois da morte eu não sou, se eu não permaneço, se eu não continuo, né? No desdobramento dessa questão, no item A, Kardec então pergunta o seguinte: como comprova a alma a sua individualidade uma vez que não tem mais corpo material? Continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência de sua última encarnação, que é o seu perispírito. O conceito de perispírito é apresentado pela primeira vez em O Livro dos Espíritos exatamente nessa questão da sobrevivência, né? Os espíritos não entram em detalhe nesse instante
quando eles falam dessa questão de construir um corpo próprio, aurido na atmosfera do planeta, né? Um corpo de natureza fluídica, que guarda a aparência da última encarnação. Eles descrevem isso, mas não entram em detalhes a respeito do processo. De fato, existe uma série de aspectos, né, mais complexos desse processo que vieram a ser desdobrados mais adiante na obra de André Luiz. Nós vamos encontrar, ao longo de toda a extensão da obra de André Luiz, uma explicitação dessa questão do corpo espiritual, né? Que culmina naquele livro Evolução em Dois Mundos, né? Onde os espíritos demonstram que se dá na vida um processo paralelo de evolução que envolve de um lado o corpo físico e de outro o corpo espiritual, né? Então, o corpo espiritual do qual o espírito se reveste ao desencarnar é fruto de um processo evolutivo. Ele é construído ao longo da história da vida no planeta. E ele vai também ser suscetível das mesmas regras que caracterizam esses processos, né? Então, de fato, quando Kardec explica em algum momento, né, na sua obra, que os estudiosos da saúde no futuro teriam interesse em conhecer o corpo espiritual, ele está exatamente chamando a atenção para o fato de que, dada essa característica, não é, de ele estar integrado de maneira profunda aos processos da vida, não é, ele vai realmente desempenhar um papel importante no adoecimento, né, na questão da evolução da condição física da pessoa, no envelhecimento e possivelmente em outros momentos, né, no momento adequado, no processo da desencarnação ou da morte. Tá? No item B dessa mesma questão, ele trata do seguinte: a alma nada leva consigo deste mundo? Pergunta Kardec, né? Já que o espírito deixa o corpo e ele compõe com um fluido, que ele vai encontrar no plano espiritual, um novo corpo que vai ter a aparência da sua última existência física. Então, ele leva alguma coisa? Ele conduz consigo alguma coisa? E os espíritos respondem: nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança e desejo do melhor. Né? Lembrança cheia de doçura e de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na Terra. Existem muitas coisas colocadas de forma sutil nessa questão. Né? A primeira, a compreensão da futilidade do que se deixa na Terra. Ora, se você fala na compreensão da futilidade do que se deixa na Terra, o que você está dizendo é que há situações nas quais o espírito sente um apego àquilo que ele deixa e, diante desse apego, ele pode sofrer. Não é? E esse sofrimento é inerente, então, à condição de pureza espiritual. Quando a gente fala em pureza espiritual, a gente tem que ter cuidado para desvestir esse termo da carga que as teologias agregaram a ele ao longo da história. Normalmente, a ideia de pureza é contraposta à ideia de quê? De sujidade, de mácula, não é? A ideia da imperfeição, a ideia do pecado, da sujidade, da mácula moral, sempre tiveram seu lugar ao longo da história do homem por um processo psicológico, não é? O mito de Adão e Eva é também a expressão de uma manifestação de baixa autoestima coletiva, né? E dentro do contexto dessa manifestação de baixa autoestima coletiva, as criaturas estão inclinadas a ver a sua condição espiritual como sendo a pior possível. Contribui para isso o fato de que as experiências dominantes no nosso planeta são experiências de expiação e de prova. São experiências retificadoras. Então, a pureza espiritual seria o oposto desse processo. No entanto, aqui, seria mais adequado a gente entender a ideia de purificação ou de pureza espiritual em termos da fase de um processo de ascendência, onde as possibilidades espirituais da criatura são
tratadas e transformadas, não é? Num certo grau representando aquilo que os alquimistas achavam que faziam quando buscavam a pedra filosofal. O que era o processo essencial envolvido na busca da pedra filosofal, na busca de transformar o chumbo em ouro, se não isso de extrair os valores profundos das coisas por um processo de transformação e levar cada coisa a ser aquilo que ela, na sua essência, realmente é. Então, a purificação espiritual é, de fato, a ascensão do espírito que se torna aquilo que ele realmente é, aquilo que ele é na sua substância. Na herança que nós trazemos culturalmente do Gênesis, está colocado que o Filho de Deus, ou a criatura de Deus, não é, no ápice das suas aquisições de razão e sentimento, é a sua imagem. O homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Porém, essa imagem se acha num processo longo de aprimoramento e de elaboração. E esse processo de aprimoramento e de elaboração é aquilo que nós podemos chamar de purificação. Ou de sublimação, de acordo com o termo que nós desejemos utilizar. Então, quando o espírito é mais puro, ou seja, quando ele está mais próximo da finalidade, não é, do fim deste processo, ele vai ter mais recursos para se desligar com menor sofrimento daquelas coisas, paisagens, pessoas e situações com as quais ele convive enquanto se encontra encarnado. Né? Consequência disso, assim como se aprende a viver, também se aprende a morrer. Por isso é que os filósofos antigos diziam que o máximo, né, da filosofia estava em aprender a morrer. Para que você possa falar na necessidade de aprender a morrer, existe a importância de entender que a morte não é o fim da vida, porque se ela fosse o fim da vida, tanto faz você se preocupar com ela ou não. Né? Se eu deixo de existir no momento em que eu morro, então tanto a minha atitude de esperar uma vida futura, como a de não esperar a vida alguma, no fim das contas vai resultar na mesma coisa, porque a morte seria o apagamento da consciência. Mas se eu parto do princípio de que existe uma continuidade, que a vida permanece após a morte do corpo, então é preciso aprender a morrer. Por isso é que Sócrates dizia que era necessário, e ele entendia que o propósito da filosofia era aprender a morrer. Não é? Era aprender a lidar com a vida na sua forma extrema. Não é? É interessante colocar aqui, a essa altura, uma afirmativa de Emmanuel, nesse capítulo, onde ele diz o seguinte: a morte nos confere a certidão das experiências repetidas a que nos adaptamos, de vez que cada espírito, mais ou menos, se transforma naquilo que imagina. Então, ao longo do nosso processo evolutivo, enquanto estamos encarnados, nós nos vemos de alguma forma. À medida que nós agimos sobre o mundo, nós também construímos uma imagem interna daquilo que nós somos. É nesse sentido que ele fala que nós nos transformamos naquilo que imaginamos. E quando nós deixamos o corpo físico, nós então recebemos a certidão, não é, dessas experiências repetidas às quais nos adaptamos. Nos tornamos, né, na afirmação de Nietzsche, né, Nietzsche dizia que o propósito da vida era tornar-nos aquilo que nós somos. Na desencarnação, então, nós nos tornamos aquilo que nós efetivamente somos. Aquilo que nós imaginamos e desejamos durante toda uma vida. Né? O que deve nos lembrar que isso não quer dizer necessariamente que a desencarnação vai ser um processo ausente de conflitos ou de dores. Nem sempre aquilo que nós imaginamos, ou que nos ocupa durante a totalidade do tempo da nossa existência, é feito de coisas que nos são agradáveis. Né? Podem ser coisas que não sejam agradáveis para nós de jeito nenhum. Mas, com toda certeza, será aquilo em que ocupamos a maior parte do nosso tempo, ou quase todo ele. Isso é algo a ser considerado. Né? Martins Peralva, quando trata dessa questão da morte, ele parte dessas colocações do Livro dos Espíritos, e ele então diz o seguinte: apesar da velhice do mundo e da não menor velhice das religiões,
Sob o ponto de vista da cronologia, muito pouca gente acostumou-se com a separação dos entes queridos em consequência da morte ou desencarnação. Nós poderíamos nos perguntar, então, por que disso? Existem vários motivos para que isso possa ter acontecido. Alguns deles a gente já acabou de colocar aqui. A preparação para a morte não parece ser simples, nem do ponto de vista de quem parte, nem das pessoas que ficam. Existe uma série de coisas a serem consideradas, não é? E a gente poderia alinhar, então, aqui algumas razões pelas quais hoje a criatura reage diante da morte praticamente do mesmo jeito que reagia há 1000, 2000, 3000, 4000 anos atrás. Né? Praticamente do mesmo modo. Até os ritos envolvidos no processo da desencarnação são basicamente os mesmos. Né? Que condições prévias seriam essas? Primeiro, as concepções equivocadas sobre a natureza da vida espiritual. Elas contribuem muito para essa resistência à ideia de morte, não é? A ideia da morte. A representação que se faz da vida espiritual é muitas vezes uma representação vaga, né, imprecisa, e que, na maior parte das vezes, traduz as experiências repetidas que temos tido nesse campo, não é? E traduz também as aspirações que nós temos quanto àquilo que vamos encontrar no futuro. Ora, sendo nós imperfeitos, é claro que as concepções construídas sobre essa base refletirão a nossa imperfeição, né? E vão também proporcionar uma representação equivocada da vida espiritual que vai contribuir para que as pessoas compartilhem do medo e das limitações dos autores dessas ideias, né? Um outro item importante são os simbolismos e as alegorias utilizadas muitas vezes na linguagem religiosa, entendendo que o objetivo da linguagem religiosa não é apenas tratar da questão da morte. A vivência religiosa é algo mais complexo. E ela necessita, obrigatoriamente, do uso de simbolismo e de alegorias para cumprir o seu papel. A via de acesso ao conhecimento religioso não é o raciocínio, né? Desde a filosofia da Idade Média que se sabe que fé e razão seguem processos diferentes, né? Tem trajetórias próprias na vida mental, de maneira que uma não pode ser reduzida à outra. Elas podem ser conciliadas. Historicamente, vão haver vários motivos, vários momentos em que elas vão caminhar em sentidos opostos, né? Podem ser conciliadas, porque afinal de contas são recursos do espírito, e sendo recursos do espírito, eles podem ser alinhados para colaborar um com o outro. Mas são coisas que não podem ser reduzidas uma à outra, né? Então, a vivência religiosa, muitas vezes, dificulta as coisas no sentido de que ela proporciona, não é, recursos limitados para o enfrentamento da questão da morte, já que o propósito dela não é essencialmente este, né? Existe o caso da vivência religiosa incompleta em si, quer dizer, a grande parte dos religiosos busca os templos não com o propósito de entender ou descobrir as verdades religiosas, mas de obter favores da divindade. Isso está na história das religiões, né? Os primeiros cultos e os primeiros rituais surgiram para subornar o poder divino. Então, quando a colheita era ruim, era necessário fazer algum sacrifício de natureza espiritual, de preferência segundo alguns padrões, e aí o conhecimento desses padrões, que estava investido nas mãos do pajé, ou do líder, do representante religioso, dava a ele um tipo de poder político dentro da estrutura da sociedade primitiva, na medida que a presença dele era necessária para que esse processo de afetar a vontade do poder superior para que os interesses humanos fossem atingidos, se desse de fato, né? Então as religiões nascem assim, elas evoluem dentro desse contexto, e a prática religiosa, principalmente, nasce dentro desse conceito. Isso faz com que grande parte de nós tragam atavismos e nos levem a buscar dentro dos templos religiosos maneiras de levar o poder divino a funcionar a nosso favor, a gerar recursos em favor dos nossos interesses individuais, né?
E isso por força de um processo repetitivo nessa relação. Nós somos hoje os religiosos que fizemos de nós mesmos ao longo de séculos de frequência, há vários templos de várias confissões religiosas, em que buscamos sempre as mesmas coisas. Então, as dificuldades que trazemos hoje refletem a persistência do nosso modo de lidar com a divindade, com o poder superior, né? Com a vida espiritual. E, finalmente, apegos e paixões, que são talvez os itens mais fortes nessa lista, né? Porque são aqueles que dizem mais respeito ao aspecto das nossas emoções, ao campo do nosso emocional. Nós, mesmo se, do ponto de vista da razão, nós estivermos completamente convencidos de que os nossos entes queridos desencarnam e continuam vivendo, apesar disso, por força do processo de separação vibratória, de segregação vibratória que existe entre o plano físico e o plano espiritual, os nossos apegos, as nossas paixões, vão nos levar a sofrer com a separação. E vão sofrer tanto os que vão quanto os que ficam. Isso é um fato, né? Ou seja, ainda que tudo corresse bem no campo de uma construção de uma religião perfeita que representasse a vida espiritual como ela é, ainda que houver um treinamento da criatura desde o princípio para que ela lide com a realidade espiritual como tal e que ela seja educada para que ela não sinta de maneira tão forte o medo da morte. Ainda que isso tudo funcione bem, que nós temos esse processo educativo virtuoso que conduz a esses resultados, ainda assim estamos sujeitos ao sofrimento decorrente dos apegos e das paixões que fazem parte da nossa individualidade em trânsito para um processo evolutivo mais completo. E aí cada um vai saber qual é a sua condição em relação a isso, né? Vai variar de acordo com o que cada um de nós adquiriu. Mas Emmanuel, então, nos lembra o seguinte: nenhum sofrimento na Terra será comparável ao daquele coração que se debruça sobre outro coração regelado e querido, que o ataúde transporta para o grande silêncio. Nenhum sofrimento. Para um espírito do quilate de Emmanuel colocar as coisas nesse termo, é porque é realmente assim que se passa, né? Para quem é médium e que tem aquela facilidade do contato com os espíritos desencarnados a ponto de não estabelecer uma linha de separação entre um plano e outro, essas criaturas talvez sofram menos, não é, com essa ruptura. Mas a grande parte das criaturas humanas que ainda estão trabalhando a mediunidade no campo da intuição e com limitações diversas, este é realmente um sofrimento de grande porte. Não é? O Livro dos Espíritos tem um conjunto de questões só tratando disso, desse problema da dor da perda, né? Da dor decorrente da perda de entes queridos. É tratado assim, com perda mesmo. Né? Bom, então, devido a esse peso, não é? A essa relevância que o problema da morte do seu enfrentamento, principalmente do ponto de vista das emoções, tem para nós, é que nós vamos continuar daqui na direção que nós escolhemos o processo de análise dessas coisas, né? Vamos tratar então aqui daquilo que pode ser colocado dentro do item do luto, não é? E vamos começar a falar do problema do luto do ponto de vista da tanatologia. A tanatologia é o estudo dos processos relacionados à morte em sua forma mais ampla, né? É uma disciplina científica. O seu maior desenvolvimento ocorreu após as guerras mundiais. Aqui a gente indica o trabalho de Hermann Feifel, em 1959, que foi um marco, o livro Significado da Morte. Foi um primeiro texto, um texto seminal, né, como se diz, de tanatologia. E os trabalhos da doutora Kübler-Ross e de Saunders nas décadas de 60 e 70, que foi uma investigação conduzida sistematicamente com pacientes em estado terminal. A obra da doutora Kübler-Ross mais conhecida é essa, sobre a morte e o morrer, onde ela investiga várias pessoas passando por situações de doença terminal
e ela então chega a estabelecer os estágios no enfrentamento da morte por doentes terminais. E observa um padrão nesses estágios, né? Que é esse apresentado aí: negação, raiva, negociação, depressão e aceitação, né? A negação é óbvia, né? É aquilo que acontece quando o indivíduo sabe que ele tem uma doença terminal e que ele tem um tempo determinado de vida, né? Que a sua existência física vai terminar num determinado momento. E, em geral, são pessoas portadoras de doenças graves, né? A gente poderia se perguntar a essa altura o que existe de especial nessa condição, dado que, como todos nós sabemos, a única certeza que nós temos inerente à vida é da sua terminalidade. Todos nós sabemos que vamos desencarnar, né? Todos nós sabemos disso. A partir do momento que a gente aprende o que é morte, nós aprendemos lá em algum momento da infância, não é? Varia de indivíduo para indivíduo, quando a pessoa perde um ente querido e chega de fato à noção de que aquela pessoa não vai retornar, que aquele é um processo final, não é? Se é o pai, por exemplo, ele não vai voltar para casa, ele não vai vir mais, você não vai mais vê-lo, não vai mais conversar com ele. Essa é a questão. Nós estamos colocando isso bem no plano físico mesmo, porque é onde o impacto maior se dá, né? É onde o efeito emocional se dá com maior precisão, né? Com maior impacto. Então, nesse primeiro momento, a criatura passa por, sabendo que, né, ela vai enfrentar essa condição, ela sabe, há uma diferença entre eu, né, e todos vocês sabermos que vamos desencarnar algum dia, né, não sabemos quando, não sabemos como, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois da manhã, pode ser daqui a 10 anos, não temos ideia. E por não termos certeza nem pensarmos muito sobre o assunto, ele acaba ficando de modo marginal na nossa agenda. Então a gente tem todos os compromissos anotados lá, mas o da desencarnação não está presente, né? A gente não coloca lá no nosso diário o dia da desencarnação, porque a gente não sabe quando é, né? Certo? Mas no caso das doenças terminais, as pessoas são praticamente forçadas a fazer isso. Elas percebem com muita clareza esse limite, né? Então, o primeiro comportamento que elas vão ter é um comportamento de negação. Elas não aceitam que aquilo está acontecendo. Elas acham que houve algum engano. Então, existe aquela pressão de revisar os exames, os médicos têm que refazer as suas análises, procuram outros especialistas, não é? E aí, não tem jeito, é aquilo mesmo. Você vai realmente desencarnar. E vai ser naquele momento, naquelas condições, daquele jeito, em 2 a 6 meses, até 1 ano. Se você for bem sucedido na terapia, 3 anos de cura, como é o caso do câncer. O câncer é considerado curado, segundo Deepak Chopra, se você não tiver reincidência dos sintomas em 3 anos. Né? Ou seja, depois desse período de 3 anos, ele pode perfeitamente ressurgir. E aí é outro tratamento. Frequentemente, as metástases, quando se dão, elas se dão além desse período, desse limite de 3 anos. Né? Então, a pessoa vai lá, faz a revisão, daqui a pouco está instalado o processo irreversível, né? Que normalmente leva à desencarnação num período curto de tempo. Aí, depois desse período de negação, o indivíduo é confrontado com o fato de que realmente vai desencarnar, surge a raiva, né? Que é quando o paciente não tem condições de negar, ou então o impacto sentido foi tão grande que a negação se tornou impossível. Ele pode se sentir tomado pelo ódio, pode apresentar condutas violentas, mostrar-se agressivo e opositor. Ele não aceita aquilo de jeito nenhum. Aí é preciso ter muito tato com a pessoa quando ela chega nesse ponto, porque não adianta achar que ela vai ser confortada por você estar falando daquilo. Tem muita gente que, de posse do conhecimento espírita, pensa assim, mas se eu for lá e falar para ele que é só um estágio, e ele vai deixar o corpo e vai encontrar uma vida melhor, ele vai ficar mais calmo. Não é bem assim. Pelo contrário, se a pessoa estiver nesse nível, nesse momento da raiva, quando você vai falar para ela do processo da desencarnação, ela pode ficar mais revoltada ainda do que já se encontra. Então não é interessante. Se há um momento próprio para levar a consolação espírita a alguém que vai desencarnar, não é nesse momento. No momento em que ele está lidando ainda com o processo de aceitar a sua própria terminalidade, né?
A raiva caracteriza por essas colocações aí. Por que eu? Por que comigo? Por que agora? Quem é o culpado? O que foi que houve que levou isso a acontecer? Por que Deus permitiu? Né? A gente lembra que quando aquele cantor sertanejo sofreu aquele acidente e desencarnou no ápice da sua carreira, o pai dele, ao ser entrevistado nesse momento de raiva, primeiro ele deve ter negado, não era meu filho, foi alguma outra pessoa, é um erro da imprensa, alguma coisa assim. Aí depois, no estágio da raiva, por que Deus permitiu? Ele disse para o repórter que o estava entrevistando que ele não podia acreditar num Deus que permitiu que uma coisa daquelas ocorresse com o filho dele naquele exato momento da vida do filho dele. Né? Normalmente, para os pais, aceitar a desencarnação dos filhos já é complicado. E aceitar a desencarnação do filho no momento em que tudo parecia ir bem para ele, e ele estava contando com tudo, menos com a desencarnação, menos com a morte, fica, de fato, muito difícil de aceitar. Porque Deus permitiu. Né? Depois disso, viria o estágio da negociação. Tá, tudo bem, eu estou assim, né? Então por quê? Deus está sendo castigado por alguma coisa que eu fiz. Se eu estou sendo castigado por alguma coisa que eu fiz, observe que aqui a razão está sendo manobrada. Se eu estou sendo castigado por alguma coisa que eu fiz, ora, eu posso deixar de fazer e as coisas voltarão a ser como eram antes. Eu posso reverter isso que está acontecendo. Né? Portanto, vou mudar de vida. Esse mudar de vida significa o quê? Primeiro, vou procurar uma igreja. Aqueles que são céticos, ou que são ateus, ou que nunca se preocuparam com nada disso na vida, a primeira coisa que eles vão procurar é um templo religioso. Eles vão em busca de um milagre. Eu lembro que eu tinha um aluno que sofria de púrpura, e as pessoas não sabiam que ele tinha púrpura, e era um caso grave, e no momento em que a púrpura desenvolveu, os pais dele, que eram católicos, começaram a procurar todo tipo de ajuda possível para reverter a condição do filho. Então, tudo que vocês imaginarem, todo curandeiro, todo remédio novo, tudo que era apresentado como chance de tratamento, todas as coisas que surgiam como possibilidade, eles tentaram. Até o momento em que o filho desencarnou, porque a doença realmente, assim, para ela ser revertida, só se fosse por um processo de milagre, com as características que ela tinha. Né? E é exatamente isso que as pessoas vão procurar dentro das igrejas. Milagre. Uma coisa que não tem como ser conseguida de nenhum outro modo. Vou ajudar os necessitados. Quer dizer, agora, no momento em que eu chego à conclusão que eu vou terminar, vai ver que o mal, o pecado que eu cometi foi um pecado cósmico moral. Então, se eu resgatar minhas faltas ajudando os outros, mostrar que eu sou melhor aqui do que lá, seja lá o que for, eu não sei o que é o lado de lá, mas se eu mostrar que eu estou melhor aqui, então, de alguma forma, eu posso conseguir uma prorrogação, uma permanência, Ou então, vou abandonar meus vícios. Eu estou assim porque eu fumei, eu estou assim porque eu bebi, eu estou assim porque eu fiquei altas horas da noite sem dormir, não cuidei da minha saúde. Então, se agora eu parar com tudo isso, eu vou reverter a cirrose, eu vou reverter a pancreatite, eu vou conseguir fazer com que aqueles problemas orgânicos que eu desenvolvi por conta dos meus hábitos deixem de existir. É a fase da negociação. Nós estamos falando de doenças terminais, quer dizer, são situações nas quais o indivíduo efetivamente vai desencarnar. A pesquisa abrangeu, esses estágios foram levantados a partir do comportamento dessas pessoas. Elas desencarnaram de fato. Nós não estamos aqui não está presente aqueles que negociaram e acham que foram bem-sucedidos no campo das suas negociações, que existem esses. A doença sofreu uma reversão e, de fato, pode acontecer. Depois disso vem o processo da depressão, que é aquele em que você aceita finalmente, tenta negociar, tenta tudo, não deu certo, então entra no processo de depressão. Nesse processo de depressão começa a ocorrer aquilo que a gente chamaria de elaboração do luto, do ponto de vista do indivíduo que vai deixar a existência física, o enfrentamento da realidade da sua terminalidade. Ele vai ter então que lidar com ela. Eu vou morrer. Dentro de algum tempo. Eu vou desencarnar. Aí o que acontece com isso? Tristeza, uma retração, o indivíduo se afasta dos outros, ele sente necessidade, isolamento, solidão. Qual a maior necessidade que a pessoa tem nesse momento? De deixar, ela tem que ser deixada
para que ela possa fazer esse trabalho interno. Vamos lembrar no seguinte, a gente pode pensar assim, que isso é muito descaridoso, né? O indivíduo está passando por isso tudo e a gente deixa ele nessas condições aí. Mas vamos lembrar que a gente está falando de uma coisa que todos nós já vivenciamos algumas centenas, até milhares de vezes. Todos nós já passamos por isso algumas centenas ou milhares de vezes, inclusive pelos estágios. E quando uma coisa é muito repetida, né, lá em algum lugar no nível mais profundo da consciência, no nível mais profundo da mente, os recursos necessários para o enfrentamento estão disponíveis. Então a gente precisa ter fé no poder inerente ao ser espiritual de reagir. Vocês acham que quando um médico busca tratar um paciente de qualquer doença, ele conta ou confia exclusivamente nas drogas e nas técnicas cirúrgicas para curar? Não. O corpo é tão complexo que se ele dependesse desse ou daquele remédio para ficar bom, todos nós morreríamos. Os médicos aprendem com a experiência que a droga é um item. Por exemplo, para que ela possa funcionar, é preciso que o paciente acredite nela. Se o paciente não acreditar na droga e não acreditar no médico, as chances de a terapia funcionar a favor dele diminuem drasticamente. Tanto quanto elas são melhores naqueles que confiam no médico e confiam no uso do remédio que está sendo aplicado. Daí a necessidade, desde o princípio da medicina, de construir uma relação adequada entre médico e paciente. O paciente precisa confiar no médico, precisa ter fé mesmo, no sentido religioso da expressão, para que a terapia atinja os seus propósitos, mesmo terapias orgânicas. Porque se ele não acreditar, ele vai contribuir para a doença. E vai fazer com que o quadro patológico fique ainda mais grave do que ele é. Todo médico que tem um tempo longo de exercício sabe disso. Ele vê isso no consultório, no dia a dia. Não é? Tem muito mais gente que piora a doença porque abandona o tratamento do que pelo fato de o tratamento dar errado. O tratamento pode dar errado? Pode. Mas a grande parte das pessoas que pioram quando buscam um tratamento médico, pioram porque abandonam o tratamento. Ele chega à conclusão, o doente, que aquilo não está dando certo e larga, deixa para lá. Ele não sabe qual é o ciclo da doença que ele tem, mas ele abandona porque ele está vendo melhoria. Né? Esse simples ato faz com que o processo não funcione mais. Então, o que de fato leva alguém a ficar curado? O que de fato leva alguém a superar um problema grave que pode, inclusive, do ponto de vista do indivíduo, levá-lo à destruição? É uma força interna que ele tem, que é acionada por determinados mecanismos em determinados momentos, sobre a qual nós ainda não temos um acesso direto, porque nós sabemos que ela deve existir, mas não conhecemos as suas características. Mas todos nós temos isso, e como espíritas nós podemos inferir, podemos deduzir que ela foi construída ao longo dos processos reencarnatórios sucessivos. Então, o que de fato vai nos ensinar a enfrentar a morte individualmente são as várias experiências de morte que nós já atravessamos no passado. Então, esse processo de tristeza, retração, isolamento, solidão, do ponto de vista psíquico, eles fazem parte dessa preparação, desse recolhimento interno, onde a criatura vai buscar o ponto de apoio para que ela possa fazer a transição espiritual traduzida na morte, no desligamento do corpo físico. Não é? Então, o indivíduo deve ser deixado para que ele faça essa elaboração. Ele pode ser ajudado de que forma? Ele precisa saber que as pessoas próximas a ele estão dispostas a ajudá-lo. Que as pessoas que estão ao seu lado têm a boa vontade, o tempo, os meios para lhes dar o apoio de que eles precisam. É isso que eles têm que saber. Agora, a decisão quanto a buscar ou não o amparo de quem está próximo é do indivíduo. Né? Ele é que decide quando, ele é que decide como, e nós temos que saber respeitar essa necessidade de distância. Não é? Ela é importante. E por último, é a aceitação. Aquele momento em que o indivíduo, superados os estágios
anteriores, se ele conseguir superá-los, porque ele pode ficar retido em qualquer um deles. Vamos lembrar que a gente está falando de um processo psicológico. Um processo psicológico, a gente tem estágios, mas esses estágios têm durações diferentes para pessoas diferentes, e o indivíduo pode ficar retido em algum deles. Ele pode ficar retido na depressão, por exemplo, né? Então, após a superação dos estágios anteriores, vem aquele estágio que seria da aceitação. A aceitação necessariamente requer ajuda. O indivíduo vai precisar de uma ajuda, mas essa ajuda tem que ser respeitosa. É preciso respeitar o espaço e a condição da pessoa. Ele vai entrar num processo de pacificação íntima, de tranquilização. Ele vai ser visto com muita frequência dormindo, né, descansando, porque é o que acontece depois que você enfrenta uma batalha que consome a maior parte das suas energias. O indivíduo passou o tempo todo lidando com o fato de que ele vai ter que desencarnar. Então, quando ele finalmente supera isto, ele está muito cansado. E por isso ele vai dormir bastante, né? O que, por outro lado, como a gente sabe, também é um processo de preparação para a desencarnação em si. Não é isso? Quando nós lemos esse texto, nós ficamos imaginando como foi que a doutora Kübler-Ross chegou a definir esses parâmetros do processo que determina as fases da aceitação da morte. Até porque você estabelecer a aceitação como o estágio final parece ser um tanto quanto arbitrário, né? Quer dizer, como se você dissesse assim, dados aqueles estágios todos que eu identifico, no fim de tudo isso eu só posso aceitar aquilo que vai acontecer comigo, não tem alguma outra possibilidade, né? Aí a gente encontrou um texto recente dela, que é esse aqui, Viva Agora e Além da Morte, que é uma coletânea de textos escritos por ela sobre esse assunto. Nesse livro a gente descobriu que a doutora Kübler-Ross era muito mais do que aquilo que os nossos olhos podiam ver, né? Os olhos dos seus contemporâneos. Ela participou de sessões espíritas de materialização no México, no sul dos Estados Unidos. Ela tinha um guia espiritual que atuava diretamente com ela, que frequentemente se manifestava materialmente para orientá-la. Ela tinha vivências desses processos, e ela descreve nesse texto uma ocasião em que ela foi isolada num local, num hotel, e ela passou, como ela diz, por todos os tipos de morte que os seus pacientes passaram, com todos os estágios que eles passaram. Ela sentiu aquilo tudo em algumas noites, 2 ou 3 noites em que ela esteve ali, e com o seu protetor espiritual do lado dela. E ela teve, diz ela que teve 3 momentos em que ela pôde interromper o processo, porque ele era muito angustiante. E nesse momento ela pedia ajuda, e eles diziam que ela não ia receber ajuda, porque ela tinha que vivenciar aquilo tudo do jeito que era, como era. Não é? Então ela diz que todos os estágios que ela enumera ali, ela vivenciou, ela sentiu as dores, as dificuldades, as angústias, de tudo aquilo que os seus pacientes passavam quando eles iam desencarnar. Quando eles sabiam, desde o momento em que eles sabiam que iam morrer, até o momento em que deixavam o corpo físico. E aí ela percebe, lá no fim dessa experiência, no fim, que só tem um jeito de superar tudo isso. É quando finalmente ela aceita a morte. Então a aceitação da morte é necessária porque é ela que permite o fim do processo de sofrimento envolvido no enfrentamento da morte, no enfrentamento daquela terminalidade, como ela se manifesta, não é? Então, o que está sendo dito é o seguinte: quanto mais apegado eu for à vida, quanto mais apegos eu trago, mais eu sofro. No momento em que eu aceito que eu tenho que deixar isso tudo, essas dores desaparecem, diminuem, até a extinção. O indivíduo mergulha no clima de paz, e então ele se desliga, não é? E o sofrimento termina. Foi isso que ela constatou. E daí é que ela montou a sua escala. Ela chegou à conclusão que os processos se davam desse jeito. Bom, mas no que isso afeta a questão do enfrentamento dos outros indivíduos, né? A gente está falando aqui de pessoas que vão morrer e sabem que vão morrer. Aquele que está próximo de quem vai morrer passa por um conjunto de estágios semelhantes, tirando da negociação. Às vezes a negociação também está presente, né? Existem aqueles de nós que vão negociar com Deus para não deixar o ente querido que está próximo de nós desencarnar, né?
Mas a gente passa também pela negação, passa também pela raiva, pela depressão e, finalmente, pela aceitação de que o fato consumado da desencarnação. Né? Por mais que eu não aceite, quando alguém que eu amo morre, eu não tenho o que fazer a não ser aceitar. Mas tem muita gente que fica retida também nos diversos processos, né? O da negação, quem se detém no da negação, mergulha no colapso da razão, né? Nós conhecemos casos, agora nem tão depois do desenvolvimento do tratamento químico dos distúrbios mentais, nem tão frequentes assim, mas na nossa infância nós vimos com frequente pessoas que ficaram emocionalmente abaladas e que viviam todos os dias chamando um filho desencarnado, por exemplo. Né? Desencarnou e a mãe saía de casa e percorria a rua, ficava famosa na cidade, porque ela ia para todo lugar procurar o filho, que não tinha chegado em casa ainda. Por quê? Ficou retida no estágio da negação. Não seguiu em frente. Né? Da raiva, aqueles que desenvolvem doenças diversas porque não aceitam de forma nenhuma que o ente querido desencarnou. Não aceitam mesmo, é emocional isso. Né? A depressão. Né? E, finalmente, tem aqueles que chegam com ajuda, com amparo, ou por conta de um tratamento próprio, porque a morte é recorrente, não é isso? Repetitiva, é uma experiência repetida. Tanto para aqueles que partem, quanto para aqueles que ficam. Então, nós já passamos por isso diversas vezes, né? E vamos passar outras tantas. E a gente vai ter que lidar com isso. Então, existem aqueles de nós que vão conseguir percorrer esses diversos estágios com tranquilidade e outros que vão precisar de muita ajuda para isso, né? Para chegar lá. A essa altura é interessante a gente colocar o seguinte, a gente fala disso. Toda perda é estágio de treinamento, isto é, desenvolvimento de hábitos para lidar com outras perdas. Na vida, desde que a gente nasce, a gente lida com situações de perda. Né? Toda situação de perda, o que é uma situação de perda? É aquilo que confronta diretamente algum apego nosso. Não é? Que atinge algum apego nosso em algum grau. Então a gente sempre está lidando com situações de perda. Tá? Outra coisa, na base de todas as vivências de perdas está o trato do apego. É sempre o tipo e grau de apego que determina as experiências, as expressões da dor em qualquer tipo de perda. Uma coisa que nós notamos também que é muito interessante é que muitas vezes as pessoas passam por um processo durante as perdas semelhante ao processo do luto. O normal é você ter luto quando um parente, né, um ente querido desencarna. Mas tem gente que entra em processo de luto porque perde a casa, tem gente que entra em processo de luto porque perde o automóvel, porque perde o emprego, porque o casamento se desfaz. Né? Então, se nós olharmos o modo como as pessoas lidam com as situações de perda em geral, nós vamos ver que, de alguma maneira, esses estágios que são apresentados no enfrentamento do luto são inerentes ao enfrentamento de qualquer tipo de perda. Por isso é que nós colocamos que as perdas, de fato, nos adestram para lidar com o luto. Né? Bom, seria interessante colocar aqui o seguinte, que a espiritualidade, não é, tem um papel muito importante nisso tudo. Por quê? Porque na medida em que ela ensina a transcendência, ela nos leva também a cultivar coisas que estão além dos valores imediatos do mundo, né? Além daquilo que existe de imediato na experiência física. Permite também que nós atribuamos e compreendamos um valor da vida e que nós desenvolvamos uma noção de religiosidade. A gente vai lembrar que André Luiz, desencarnado no plano espiritual, fala que ele se sentia como uma flor de estufa submetida subitamente ao clima real da natureza. Né? Porque ele não cultivou o quê? A fé. Ele não fala da fé no sentido de frequentar essa ou aquela igreja. Ele diz, inclusive, que ele frequentava o templo católico e ouvia as pregações de acordo com a interpretação do clero da época. O que faltava a ele era uma outra coisa. Era a vivência efetiva da fé. A fé de fato. Né?
Então, porque ele nunca tinha cultivado a fé que ele se sentia como uma flor de estufa. E ele diz então que todos os seus conhecimentos adquiridos valiam naquele momento para ele como bolhas de sabão que se desfaziam, porque não tinham utilidade na situação que ele enfrentava. Né? Essa é a questão da espiritualidade quando nós estamos falando em enfrentamento da morte. Não é? Caminhando aqui para a conclusão do que nós estamos apresentando, a doutora Kübler-Ross começou seus estudos sobre a morte e sobre o luto quando, aos 20 anos de idade, em 1946, ela, recém-formada em medicina, foi como voluntária participar da reconstrução da Polônia no pós-guerra. E ela, como todo mundo que visitou os campos de concentração, observou que nos pavilhões onde ficavam as crianças haviam borboletas desenhadas nas paredes. A borboleta era colocada ali porque as crianças tinham a noção, a ideia de que elas sobreviveriam, de que a morte não era o fim, de que elas iriam sobreviver ao que aconteceria depois daquilo, né, pelo que elas estavam ali. E ela notou então durante as suas pesquisas que de fato as crianças sempre relatavam, crianças terminais, né, quando elas sonhavam, elas sempre relatavam a presença de um adulto com quem elas tinham um vínculo de amor e que elas diziam que elas sabiam que elas iam estar com eles. Né? E aí as pessoas diziam o seguinte, que isso acontece porque o indivíduo que está submetido à extremidade da experiência da morte em sua aproximação busca alguma coisa para se apoiar, né? Alguma realidade imediata. E ela contesta, então, dizendo que no caso das crianças, se fosse esse o caso, elas sonhariam com seus pais, o que não era possível porque os pais estavam ali encarnados. Então, normalmente, elas viam uma outra pessoa que tinha que ter tido algum tipo de vínculo afetivo com elas. Essa era a questão. Era uma outra pessoa, frequentemente não eram os pais, se os pais estavam encarnados, não eram eles definitivamente, e tinham um vínculo afetivo com o indivíduo. Né? Tem uma criança, inclusive, que ela achou o caso marcante, que diz que sonhou com um irmão que dizia para ela que não se preocupasse porque ela ia para um lugar melhor. Uma criança portadora de uma doença terminal. E aí ela começa a chorar e fala para o pai que era só um sonho, porque ela não tinha irmão. E o pai dela começa a chorar e diz que sim, que ela teve um irmão bem antes e que ele tinha desencarnado antes dela nascer. E ele, por isso, nunca tinha se reportado ao assunto. Foi um dos casos que mais a marcaram e que levaram ela a fazer esses estudos de maneira sistemática e a realmente investigar o que estava por trás disso. Por isso que ela também não é só pioneira no estudo do processo da tanatologia, da ciência da morte, mas também das experiências de quase-morte, não é? Que, segundo ela, revelam de fato a existência de uma outra vida, de uma continuação da vida, melhor dizendo, onde a existência física se desdobra sobre outros aspectos. O símbolo da morte como renascimento é constante, não é? Em todas as culturas. E a associação da borboleta com isso também. Existe uma colocação na obra de André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que compara o processo da desencarnação com a transformação da lagarta em borboleta. Não é? O espírito encarnado sendo a lagarta, ele passa então por uma série de processos no momento da desencarnação. À medida que os tecidos do corpo físico se decompõem, se desmancham na morte, ocorre uma construção do corpo espiritual, não é? E a lagarta se torna borboleta. É muito interessante essa imagem, porque ela coincide com uma série de outras representações da sobrevivência em diversas culturas, em diversos momentos da vida. Não é? E, portanto, não foi por acaso que André Luiz escolheu esse símbolo, né, por aquilo que ele de fato representa. Né? Então, aí a gente nessa altura lembra daquilo que Paulo de Tarso disse com muita propriedade, que nós semeamos corpo material para colher corpo espiritual. Não é isso? Aquilo que a doutrina espírita nos ensina. Transformamos-nos naquilo que nós
imaginamos. Não é? Já está lá, colocado no Evangelho. Isso. A compreensão espírita apenas não nos deixa eternizar o sofrimento. O espírita não vai deixar de sofrer quando um ente querido desencarna. Né? Pois sabemos que a separação é temporária, que além disso a vida física não é a principal para as almas, mas simples etapa destinada a favorecer-nos no resgate de erros, o aprendizado indispensável à conquista da perfeição, que aliás está muito longe ainda. Né? Então, às vezes a gente... Hoje não vemos isso com tanta frequência, né? Graças ao trabalho dos psicólogos de orientação espírita, inclusive, mas no passado existiam espíritas que condenavam. Nós já vimos na tribuna espírita muita gente dizer que era errado os espíritas se desesperarem no momento em que um parente desencarnava, porque eles estavam dando um mau exemplo, já que eles, conhecedores da doutrina, sabiam que a morte era apenas temporária, né, e condicional. Ora, tem que se saber que, no mínimo, né, que a razão e a emoção, embora paralelos, são processados no mesmo cérebro, atendem regras diferentes e seguem caminhos diferentes. Desembocam, não é, em lugares diferentes. Interagem, mas não são a mesma coisa. Não é isso? Aquilo que eu sei não implica necessariamente naquilo que eu faço. Não é isso? Isso é uma coisa que todos nós sabemos desde o princípio de tudo. Aquilo que eu sei não significa necessariamente, não tem implicação direta naquilo que eu faço. Como é que a gente está aqui de tempo? Do tempo? Rapidinho aqui. Então a gente tem que tirar da cabeça essa ideia de que eu, sendo espírita, quando alguém que eu amo desencarna, eu não devo chorar. Não. Até Jesus chorou. Jesus chorou, aliás, em várias ocasiões. Uma delas, quando ele foi retirar Lázaro lá do casulo. Né? Então, o processo de sofrimento só não será eternizado, mas ele não vai deixar de acontecer. E é natural que seja assim. O luto deve ser vivenciado. As diversas etapas que o caracterizam são partes de um processo espiritual de libertação, do qual nenhum de nós está isento. E para finalizar, a gente coloca essa afirmação da doutora Kühler-Ross. A última lição que todos temos de aprender, quando ela fala do objetivo da vida, considerando a existência da morte, é o amor incondicional, que não é somente amor para com o próximo, mas também amor para nós mesmos. É essa a grande lição que todos temos que aprender e que traz como consequência a possibilidade de enquadrar os processos da morte dentro de limites trabalháveis e aceitáveis por cada um de nós. Né? Então fica isso colocado para a nossa